Nós vamos ler do versículo 23 até o final, até o versículo de número 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 23 até o versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, no futuro, haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra. Nós já oramos, nós já louvamos, já confessamos os nossos pecados, já dizimamos e ofertamos na Tua casa. E o nosso objetivo é ouvir a Tua voz nesse momento do nosso culto. E por meio do Teu Espírito, o Senhor edifique a vida de cada um que está aqui neste tempo. Pedimos isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós chegamos à parte final do capítulo 3 da carta aos Gálatas. Nós vimos que nessa sessão o apóstolo Paulo trata de uma forma toda especial sobre o evangelho que foi anunciado há muito tempo atrás por meio do patriarca Abraão. Nós vimos, por exemplo, no início do capítulo, que de fato nós podemos aprender muita coisa da parte de Deus por meio das nossas experiências pessoais. Quando você tem uma experiência verdadeira com o Senhor, e quando isso é filtrado pela palavra dele e aprovado pela palavra dele, lições podem ser ensinadas da parte de Deus para você. E o apóstolo Paulo se apega a isso para dizer o seguinte: Gálatas insensatos, repensem a sua espiritualidade. Vocês receberam o Espírito, vocês ouviram a pregação, vocês foram aperfeiçoados. Em que momento da sua história, quando vocês estavam tentando se justificar perante Deus através das suas boas obras, ou quando vocês simplesmente creram na mensagem que lhes foi anunciada? Depois, o apóstolo Paulo vai pegar o exemplo de um dos homens mais conhecidos de Israel, o patriarca Abraão. A partir do verso 6, ele usa a vida de Abraão para ensinar a mesma coisa que ele tinha falado nos versículos anteriores, que a salvação só é possível por meio da fé. Que ninguém, nem mesmo um homem especial na história dos judeus como Abraão, chegaria aos céus pelas suas próprias forças. Ele chegaria aos céus pela misericórdia do Senhor, que enviou seu Filho para morrer pelos pecadores. Na mensagem da semana passada, que foi do versículo 15 até o 22, nós vimos qual é o papel da lei na vida de um cristão, qual é o papel da promessa na vida de um cristão e como Jesus se relaciona conosco em meio a tudo isso. Nós vimos que a lei ela serviu, de fato, e serve até hoje para revelar que você e eu não temos absolutamente nada de bom no nosso coração.
A lei expõe o que há de mais perverso, maligno, no coração de todo homem e de toda mulher. Esse é o propósito da lei. E ela foi utilizada pelo Senhor com esse objetivo: revelar o nosso pecado. Mas que a lei, que veio 400 e tantos anos depois da promessa feita a Abraão, não anula o que Deus tinha dito a esse homem. Pelo contrário, lei e promessa, cada uma entendida no seu devido lugar, servem a um mesmo propósito: nos levar ao descendente de Abraão, o Senhor Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Nós vimos que toda a narrativa bíblica do primeiro homem, literalmente, que existiu, Adão, até os patriarcas, os profetas e tudo mais, apontam para uma única personalidade. Seu nome é Jesus. Tudo é sobre Jesus, nada é sobre esses homens, nada é sobre vocês e sobre mim. E no texto de hoje, nós vamos ver que o apóstolo Paulo continua trabalhando sobre a mesma perspectiva. Ele quer continuar ensinando para os Gálatas a respeito da salvação unicamente pela fé. E mais uma vez ele vai apelar a uma experiência que todo e qualquer cristão passa durante a sua jornada espiritual aqui nesse mundo. Mas, antes dele chegar no ponto central da passagem, ele vai falar quem nós éramos antes de conhecermos a Jesus Cristo. Quem você e eu éramos antes de Jesus, o nosso Salvador, entrar na nossa vida. Ele vai dizer, no início do nosso texto, que a realidade do ser humano que está afastado, está alheio à pessoa de Jesus, é de um prisioneiro encarcerado. Verso 23, mas antes que viesse a fé, diz ele, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Antes de Cristo, nós estávamos encarcerados. Nós estávamos aprisionados pela lei de Deus. Perceba, quando você avalia a sua moralidade, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas falas, à luz da lei de Deus, qual é o juízo, qual é a sentença que é emitida sobre você e sobre mim? Culpado. A Bíblia diz que se nós caímos em um único dos mandamentos de Deus, nós já quebramos todos os demais. Então, como ninguém além de Cristo é capaz de cumprir plena e perfeitamente a lei de Deus, eu e você podemos nos considerar pecadores. E se nós caímos em transgressão, se nós lidamos com a lei como submersivos a ela, qual deve ser o resultado do nosso comportamento? Prisão. Quando alguém quebra a lei, essa pessoa deve ser aprisionada para pagar pelos seus erros, para pagar pela sua transgressão. Então, quando a gente está diante da lei, sem Cristo, sem o sangue dele cobrindo os nossos pecados, nós somos dignos de encarceramento, nós somos dignos de sermos aprisionados. Por isso que em uma outra versão dessa mesma passagem, nós lemos que a lei é que nós estávamos sob a custódia da lei, aprisionados pela lei. É como se nós estivéssemos em um cativeiro, sem nenhuma perspectiva de saída.
praticamente uma prisão perpétua. Ou mais do que isso, como o salário do pecado é a morte, nós estávamos no corredor da morte, mas não qualquer morte. A pior de todas as mortes, a morte eterna. Mas, irmãos, não aleatoriamente, lógico, a carta aos Gálatas ela é celebrada e muito conhecida ao longo dos 2000 anos de tradição cristã como a carta da liberdade cristã. A carta aos Gálatas é conhecida como a carta da liberdade. Sabe por quê? Porque ela descreve o evangelho que é capaz de libertar o homem. A carta aos Gálatas nos ensina que só existe um caminho que, conhecido pelo homem, pode libertá-lo. Esse caminho é Jesus Cristo. Como nós lemos 2 vezes na nossa liturgia aqui, o nosso Deus, o nosso Senhor, é o nosso verdadeiro libertador. Você sem Cristo está aprisionado, diz Paulo. Mas a carta aos Gálatas é a carta da liberdade cristã, porque ela revela que por meio do que Jesus fez, há sim oportunidade para que nós conheçamos a verdade e por ela sejamos libertados. Isso significa exatamente o quê? Que, por mais politicamente incorreto que isso seja, a Bíblia aponta enfaticamente que só há um único libertador. Só há salvação no nome de um único homem, Jesus Cristo. Sem ele, prisão, encarceramento. Com ele, libertação, liberdade. Eu não sei se vocês conhecem uma prisão muito famosa lá dos Estados Unidos chamada Alcatraz. Eu conheci a história dessa prisão de segurança máxima assistindo um filme que tratava sobre o primeiro homem que conseguiu fugir da prisão americana. Isso demorou quase 3 décadas. 29 anos depois da construção daquela prisão, um único homem conseguiu escapar dela com vida. Irmãos, a lei, quando você não está interligado a Jesus pela fé, é como um alcatraz. Não há como você escapar dela. Não há como você fugir. A lei aprisiona você. Ela condena você. Ela pisa em você. Ela joga na sua cara. Ela joga na minha cara. E a gente não vale absolutamente nada. E nós somos, perante Deus, pessoas dignas de prisão perpétua. É por isso que a gente precisa olhar para um texto como esse e dizer, como o apóstolo Paulo disse em alguns momentos na palavra de Deus: bendito seja Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que transformou essa realidade como você e eu não éramos capazes de transformar. Jesus se colocou no nosso lugar. Ele foi aprisionado naquela cruz. Pregos foram postos nas suas mãos e nos seus pés. Ele não pôde sair para canto nenhum. Ele não correu, ele não fugiu. Ele se colocou naquela posição para que você e eu pudéssemos ter a experiência de sermos libertos espiritualmente do nosso pecado. Essa é a primeira imagem. Sem Cristo, aprisionados. A segunda imagem que Paulo usa no versículo, que está no versículo 24, é que é a de um guardião. A lei serve como uma espécie de tutor daquele que antes não conhecia a Jesus. Ele diz: a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Geralmente, o guardião que é citado aqui no texto era um escravo
daqueles dias, que tinha como dever cuidar, observar e tratar com severidade uma criança pequena que tinha momentos de rebelião. Então, esse guardião, ele ia com essa criança até a escola da época. Ele também observava a conduta daquela criança, se ela se rebelava ou não. E ele não ensinava aquela criança, ele não doutrinava aquela criança. Pelo contrário, ele disciplinava aquela criança quando ela fazia alguma coisa indevida. Normalmente, em pinturas antigas que se referem a esse tipo de personagem, a imagem é de uma pessoa com um cajado e uma vara na mão. Porque o guardião, ele era responsável por, se necessário, ferir fisicamente a criança com o objetivo de colocá-la na linha. O que Paulo está ensinando com essa imagem é que sem Cristo, a lei, ela não só nos trata como pessoas que estão encarceradas, mas a lei bate na nossa cara manhã, tarde e noite. A lei nos pune, a lei nos pisa, a lei nos faz sangrar. A imagem que ele está tentando passar para você e para mim é essa. A lei nos trata com esse tipo de rigor, sem nenhuma misericórdia, sem nada de graça. Sem Cristo, é assim que nós nos relacionamos com a lei. Mas, como Deus é bom e enviou o seu Filho, o versículo 23 fala que assim era a nossa situação antes que viesse a fé. É uma forma do apóstolo Paulo se remeter ao Evangelho de Jesus. Durante a carta, ele fala sobre a fé em outros termos também. Em alguns momentos, vocês devem lembrar disso, ele se refere à mensagem do Evangelho como a pregação da fé. No início do capítulo, ele fala sobre Cristo sendo exposto aos nossos olhos, ou melhor, aos olhos dos Gálatas, de forma tão clara que era como se eles estivessem vendo Jesus morrer na cruz presencialmente. Então, ele vai falar sobre a mesma coisa, sobre o Evangelho, com expressões diferentes ao longo da carta. Aqui ele fala do Evangelho com essa palavra, fé. Antes que viesse a fé. Fé está interligada e aqui é praticamente sinônimo da mensagem do Evangelho. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está falando, irmãos, que a lei era o nosso tutor até um determinado momento da história. Que momento é esse? O momento em que Deus, em sua sabedoria infinita, decidiu enviar o seu Filho para esta terra. Ele encarna, fruto do ventre de uma mulher virgem. Ele é gerado pelo Espírito Santo e nasce de Maria. Ele cresce, vive perfeitamente durante todos os seus dias, sem cair em um único pecado. Ele morre de forma injusta na cruz do Calvário. Ao terceiro dia, em um dia como hoje, ele ressuscita do mundo dos mortos. E depois de um tempo discipulando as suas ovelhas e dando instruções para elas a respeito do que deveriam fazer depois, ele, de forma majestosa, sobe aos céus. Então, até que viesse essa mensagem, é isso que ele está falando com fé aqui, nós estávamos sobre a tutoria da lei. Porém, depois de Cristo fazer o que ele fez, a lei não é mais o nosso tutor. Paulo diz que a lei foi o nosso guardião até um determinado momento. Ela cumpriu o seu propósito quando ela nos levou a Cristo. Diz aí o final do verso 4, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então a lei cumpriu o seu papel primeiro na nossa vida, nos levando ao nosso Salvador. Irmãos,
Nós não somos mais escravos da lei. Nós fomos libertos por ela. Nós não somos escravos dos homens. Se nós conhecemos o Evangelho, a nossa consciência não é cativa a opiniões de homens, a religiões variadas. A nossa consciência, como toda a nossa vida, está subordinada a um único, a Jesus Cristo. Nós somos escravos, sim, mas nós somos escravos de Jesus Cristo. A Bíblia fala dos servos de Deus como escravos, mas escravos não do mundo, não do diabo, não da lei, mas do nosso único Senhor, Jesus Cristo. Um comentarista que se debruçou sobre essa passagem resume esse primeiro ponto do sermão da seguinte forma: o trabalho opressor da lei era temporário. Em última análise, não pretendia ferir, mas abençoar. Seu propósito era colocar-nos na prisão até que Cristo nos libertasse, ou nos colocasse sob tutores até que Cristo nos tornasse seus filhos. Com a lei, escravizado, encarcerado. Com Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E esse é o ponto dos 3 próximos versículos do capítulo 3 aqui de Gálatas. Verso 25 diz assim: mas agora que veio a fé, o Evangelho, já não permanecemos subordinados à lei, o guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé, o Evangelho, em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Como a Bíblia fala, nós somos, diante de Deus, novas criaturas. Tudo, absolutamente tudo se fez novo. O coração é novo, a mente é nova, a vida é nova. Tudo, absolutamente tudo, se fez novo. E o nosso status perante Deus agora não é mais de inimigos, como era antes de Cristo. Nós agora somos filhos de Deus. Unicamente pela fé. Deus, portanto, não usa mais a lei para nos condenar, porque toda a condenação que poderia cair sobre você e sobre mim caiu sobre Jesus. E agora Deus age não mais como um juiz que vai punir a você e a mim, mas ele age como um pai que nos aceitou graciosamente, nos perdoou em Cristo Jesus. Nem todo mundo é filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Porque no Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Filho de Deus é aquele que recebe Cristo. Filho de Deus é aquele que crê no nome de Cristo. Filho de Deus, continua o texto de João 1, não é o que nasce pela vontade do homem, pela vontade da carne ou pelo sangue humano. Filho de Deus não é quem tem descendência abraâmica. Filho de Deus é aquele que nasceu da vontade do próprio Deus, diz o apóstolo João. Filho de Deus é o que recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Filho de Deus, ou o Deus Filho, é quem nos torna filhos do seu Pai. Irmãos, levando em consideração esse critério aqui que a Bíblia apresenta, você é filho de Deus? Você pertence verdadeiramente à família dele? Você crê em Cristo? É uma outra forma de você responder essa pergunta. Você disse assim: eu sou pecador e eu coloco todas as minhas esperanças de um futuro eterno ao lado do Pai na obra de Jesus. Se você não tomou essa decisão, você não é filho de Deus.
você não é filho de Deus. Filho de Deus é o que crê no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse é o ponto. Eu falei há pouco tempo aqui, quando a gente fala sobre verdade absoluta ou única verdade, quando a gente fala sobre Filho de Deus ser quem crê, e só quem crê, a gente está compartilhando um discurso que não é nada politicamente correto. É um discurso que faz distinção de fato entre pessoas. Distinção entre os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que recebeu a oferta de salvação, é aquele que confia em Cristo como seu Redentor. Só é possível se filiar a Deus pela fé no seu Filho, em Jesus Cristo. Sem arrependimento de pecado genuíno, sem fé verdadeira, não há filiação com Deus. Não há filiação com Deus. Jesus nos ensina isso quando ele fala sobre oração. Vocês lembram da passagem? Ele diz: não orem como os pagãos oram, porque Deus, que é o Pai de vocês, não deles, sabe antes de você pedir o que você precisa. Não use, portanto, de vãs repetições. Filho de Deus é aquele que se arrependeu dos seus pecados e creu na mensagem do Evangelho. Paulo aqui também menciona o batismo, e o batismo é uma forma visível, externa, de você expressar uma transformação interna e interior. Você, como filho de Deus, quer ser reconhecido pelas pessoas como filho de Deus. E aí você se batiza, você confessa a Cristo como seu Senhor e você faz parte de uma igreja como essa, por exemplo. De uma igreja genuinamente cristã. Você, como filho de Deus, tem esse tipo de conduta. Então, a ideia é que, por meio de tudo isso, nós estamos conectados a Jesus, nós estamos interligados a Ele. Diz Paulo no verso 27, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. A ideia é que Jesus é um cabeça e que nós somos o seu corpo, nós estamos interligados nesse corpo, e a menos que você faça parte do corpo, você não está ligado à cabeça. Porque a cabeça não funciona, porque o corpo não funciona sem a cabeça. Não é verdade? Então, você só é alguém realmente frutífero na obra de Deus quando você está conectado ao cabeça, ao próprio Cristo. Você é corpo, você não é cabeça. Você precisa, como corpo, estar ligado à cabeça. E se você está unido, ligado a Cristo, você está unido e ligado automaticamente à igreja dele. O verso 28 diz: assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Olha, você pode enxergar em outras instituições aqui do nosso país pessoas se dedicando à obra de ajudar os necessitados. Embora, como cristãos, nós temos essa responsabilidade perante Deus também. Você pode ver outras instituições oferecer amizade, companhia, comunhão, embora a vida na igreja envolva todas essas coisas. A gente é amigo, a gente é irmão, a gente tem comunhão entre nós. Porém, nenhuma outra instituição, a não ser a Igreja de Jesus, consegue juntar pessoas tão diferentes que em muitos momentos só tem uma coisa em comum: Cristo. Só a igreja é capaz de juntar gente totalmente diferente e fazer isso dar certo. Com todos os problemas, com todos os pecados, com todas as brigas, confusões, só a igreja faz com que gente tão diferente esteja unificada, porque a igreja é coisa de Deus, a igreja é
povo do Senhor. Quando a gente se reúne aqui como igreja, e a ideia do texto aqui é essa, não importa se você é homem ou mulher, não importa se você é rico ou se você é pobre, se você tem uma profissão relevante para a sociedade ou não, não importa qual seja a sua posição social, o que importa é que você é filho de Deus. O que importa é que você é de Cristo. O que importa é que você é um com seus irmãos no Senhor Jesus Cristo. Não é que Paulo está dizendo assim, não é que não existe mais esse negócio de homem e mulher, ou não existe esse negócio de gente que na época era escravo ou liberto. Não, existia tudo isso. Homem é homem, mulher é mulher. Não é que ele está quebrando essas barreiras que são bíblicas. São definições de Deus para você e para mim. O que ele está dizendo é que isso não é relevante quando se trata da unidade da igreja. Não importa se a igreja tem homem e mulher, se a igreja tem pessoas com etnias diferentes, como é o caso aqui, judeu e gentil. O que importa é que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você está interligado a Ele. Vocês lembram da grande promessa que Deus fez a Abraão? Lá na página do Gênesis, nós vemos que Deus prometeu a Abraão que faria dele uma nação com gente tão numerosa que poderia se comparar às estrelas do céu e à areia do mar. E isso se cumpre, e Gálatas nos ensina tal coisa, com a igreja de Cristo, porque é uma promessa a respeito de um povo espiritual, não é um povo de sangue. É um povo composto por pessoas que têm fé em Jesus. A igreja de Deus, Paulo vai falar isso no capítulo 6 de Gálatas, o Israel de Deus, é a igreja de Jesus. Então, nós somos todos iguais perante o Senhor. Todos precisamos de salvação. Nós somos todos iguais no sentido de somos totalmente incapazes de obter a salvação, de merecê-la. E nós somos todos iguais porque sobre você e sobre mim, Deus derramou a graça da redenção. Deus nos salvou gratuitamente apesar de nós. No mundo que a gente vive, as pessoas sempre se dividem. As pessoas sempre criam partidarismos, grupos que segregam umas às outras. Só que aos olhos de Deus e para o reino dele, isso não importa, isso não é de maneira nenhuma relevante. Para Deus não importa se você nasceu aqui ou em outro lugar, se você é pai ou mãe, se você é homem ou mulher, se você é filho, se você é casado, se você é solteiro, se você é branco, se você é negro, se você é azul, amarelo, se você é careca, se você é cabeludo, se você é baixo, se você é alto, se você é rico, se você é pobre, se você sabe ler, se você não sabe nem escrever, para Deus nada disso importa. O reino de Deus é composto pelos seus filhos e o critério estabelece se você é filho de Deus é a fé em Jesus Cristo. Vocês lembram que quando Deus vai escolher o segundo rei de Israel, ele deixa em um primeiro momento Samuel à vontade. Samuel começa a ver os filhos de Jessé. E Samuel não considerou em momento nenhum que o rei de Israel, que o que deveria ser ungido para liderar aquela nação, era o último deles, o rei Davi. E quando Deus escolhe Davi, ele justifica, ele diz: sabe por que nós fizemos escolhas totalmente diferentes? Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, a parte externa. Deus vê o coração. Por isso que Samuel não escolheu Davi, porque ele via a aparência. Davi era pastor. Pastor de ovelhas, literalmente pastor de ovelhas, era o tipo de profissão que ficava para o filho mais novo, porque ninguém queria passar pela humilhação de cuidar de um animal como a ovelha. Então Samuel viu Davi cuidando das ovelhas. Para Samuel era inconcebível que uma pessoa assim liderasse o povo de Deus. Mas para Deus,
O que importa é o coração. O coração de Davi é um coração segundo o coração do próprio Deus. Por isso, quebrando todas as expectativas humanas, Deus colocou o rei Davi no trono. Quando você compara externamente Saul e Davi, há uma grande diferença. A Bíblia fala que Saul era um homem alto, bonito. Ninguém ficou tipo assim, Saul, rei? Como assim? Ninguém colocou o reino de Saul em descrédito por causa da aparência dele. Porque ele era um homem fisicamente imponente. Com Davi não aconteceu o mesmo. Nem Samuel, um profeta, um homem de Deus, um santo homem de Deus, foi capaz de se desapegar dos preconceitos humanos quando foi escolher um rei para liderar Israel. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Irmãos, eu consigo contar para você por baixo umas 10 vezes em que depois que eu preguei em algum lugar que ninguém me conhecia, as pessoas chegaram assim em mim e disseram: rapaz, eu não esperava que fosse uma palavra boa. Eles estão me elogiando, mas ao mesmo tempo estão dizendo o quê? Quando eu olhei para você, eu não achei que ia sair muita coisa, não. Uma vez eu fui numa igreja pregar, eu estava de terno. A irmã perguntou se eu era crente. Disse: eu vim pregar, irmão, aqui. Porque pela aparência, as pessoas criam seus julgamentos, né? Seus juízos. Mas o que importa para Deus não é o que os homens veem com os olhos humanos, o que importa é o coração. Por isso que para Deus não importa se é judeu, grego, escravo, liberto, homem ou mulher. O que importa é se você é filho de Deus. É isso que vai ligar você a Ele. E se assim o é, se Deus valoriza tanto a comunhão entre os diferentes, fica o nosso questionamento. Não será que nós estamos caindo no pecado das divisões, das facções dentro da igreja? Não será que nós nos separamos dentro da nossa comunidade? Ou não será que nós separamos a nossa comunidade de outras? Por exemplo, será que a gente realmente respeita os que são pentecostais? Será que nós realmente respeitamos os que pensam a salvação de uma forma diferente da nossa visão? Será que a nossa escatologia é mais importante para nós do que a unidade do corpo de Cristo? Às vezes nós criamos divisões na nossa igreja e às vezes nós criamos divisões entre a nossa igreja e outras comunidades de fé também. Só que para Deus é extremamente relevante a unidade entre os diferentes. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Ele finaliza dizendo: se vocês são de Cristo, se vocês foram batizados nele, se vocês se revestiram dele, vocês são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não são as diferenças que são levadas em consideração por Deus, mas é se você é descendente de Abraão. Se você é de Cristo, se você é filho de Deus, se você nasceu de novo. Ele começa falando de Abraão, ele encerra falando de Abraão. Mas não é sobre Abraão. É sobre Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Vamos orar?